Fala galera, Anderson Fortes, engenheiro mecânico, professor do Instituto Federal do Piauí, dando continuidade aqui ao curso de termodinâmica aplicada com foco em profissionais de nível médio, técnicos principalmente, que estejam atuando aí tanto no ramo da refrigeração quanto no ramo de sistemas de potência, sejam eles a vapor ou a gás. Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso módulo de fluido de trabalho, onde a gente vai estar trabalhando com o processo de mudança de fase, que é um processo muito importante tanto para os dispositivos de refrigeração, como por exemplo o fato da gente ter a unidade interna chamada de evaporadora, é justamente pelo fato de que dentro dela ocorre a evaporação do fluido, então ocorre uma mudança de fase lá dentro, e o fato da gente ter uma unidade externa que é chamada de condensador ou unidade condensadora é o fato de que dentro do condensador a gente está tendo uma mudança de fase, a gente está tendo uma condensação de um vapor, está transformando esse vapor em líquido. Em sistemas de potência a vapor, a gente também tem o gerador de vapor, que também é responsável por pegar um líquido a alta pressão e promover a evaporação desse líquido, converter ele em um vapor a alta pressão e temperatura. E por que essa mudança de fase é tão importante? Durante o processo de mudança de fase, a gente tem dois parâmetros importantes aí, que um deles é o calor latente, que é normalmente a energia necessária para promover a evaporação de 1 kg dessa substância ou a condensação de 1 kg dessa substância a uma pressão constante. Então, se você tem um líquido, o calor latente vai representar a quantidade de energia necessária para evaporar todo esse líquido a uma dada pressão. Se você tem um vapor, o calor latente para esse vapor vai representar a energia que eu preciso remover dele para resfriar ele de forma a condensar todo o vapor, transformar todo o vapor em líquido a uma dada pressão. E a gente observa que esse calor latente ele tem uma importância muito grande no sentido de armazenamento de energia. Então é uma das formas que a gente tem de transferir uma grande quantidade de energia para uma substância, mantendo a temperatura constante. Essa seria a segunda consideração, que é o fato de que essa mudança de fase, se ocorrer a pressão constante, ela permanece também com uma temperatura constante. Consequentemente, na mudança de fase, o que é que a gente consegue? Transferir uma grande quantidade de energia, seja adicionar uma grande quantidade de energia ou remover uma quantidade de energia, mantendo um nível de temperatura constante, desde é claro que a gente mantenha também a pressão constante. Então a gente tem aqui um diagrama de temperatura e volume específico para uma substância, onde a gente tem aqui a representação de uma linha de pressão constante, que a gente chama de isobárica. Então, observando aqui de perto, o que é que a gente tem? A gente tem, por exemplo, imagine que essa aqui seja a curva da água, que está bem próximo da condição da água. Então, o estado 1 aqui, você tem água líquida na pressão atmosférica. Então, aqui a gente tem pressão atmosférica. Então, imagine que isso daqui é uma panela de água aberta, fervendo no seu fogão. A tendência é a gente ter uma pressão na boca da panela, na superfície da panela constante, desde que ela não esteja tampada, ela está destampada. Então, nessa condição, quando você tem água líquida dentro dessa panela, ela está numa condição chamada de líquido. E a gente pode estar chamando de líquido comprimido ou líquido subresfriado, mas a gente vai comentar aqui apenas como líquido. À medida que a gente começa a ligar o fogo, a gente aquece, a gente está aquecendo essa água, então a sua temperatura está aumentando. A gente tem um aumento da temperatura até chegar no nível de temperatura onde começam a aparecer as primeiras bolhas de vapor. Então se você continuar observando essa panela, ela tá todo líquido, mas vai chegar um instante em que vai começar a aparecer algumas bolhas de vapor. Isso vai indicar para a gente, havendo uma mistura adequada, uma homogeneidade de temperatura lá dentro, isso vai indicar para a gente que a água está a 100 graus ou muito próximo de 100 graus. O que é que vai acontecer em seguida? A gente continua aquecendo essa água, mas o que é que se observa? É que a temperatura, mesmo a gente continuando aquecendo, ela vai permanecer num patamar constante.
Então o que é que vai acontecer ali? A gente vai ter água líquida e várias, né, várias bolhas de vapor ali dentro da água, né, que vão saindo, né, à medida que a água vai evaporando. E essa condição onde eu tenho dentro da panela água líquida e vapor juntos, a gente chama de mistura saturada, uma região de mistura saturada, onde eu tenho as duas fases, líquido e vapor, juntos, né, dentro do meu sistema, dentro da minha análise. A gente vai fazer o que? A gente continua com o fogo ligado e vai fervendo essa água, vai evaporando, de forma que o líquido vai se tornando vapor. E a gente continua esse processo até chegar a uma condição onde todo o líquido se tornou vapor, que aqui está delimitado aqui pelo esse estado 4. Imagine que esse vapor ele foi direcionado para um outro recipiente, então ele está ali a 1 atm e em um outro recipiente. Se a gente continuasse aquecendo esse vapor a pressão constante, o que é que aconteceria com ele? Ele teria um aumento de temperatura e se tornaria um vapor superaquecido. Então, relembrando aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a condição líquida. Se a gente adiciona calor, a gente vai estar promovendo um aumento de temperatura. E esse aumento de temperatura está associado ao que a gente chama de calor sensível. É uma energia transferida por meio de calor associada a uma variação de temperatura. Depois a gente chega a um dado estágio onde o líquido começa a evaporar. E a gente observa que nesse estágio, se a gente manter a pressão constante, a temperatura vai permanecer constante. A gente continua aquecendo e esse líquido vai evaporando. E nessa região, a gente tem em equilíbrio duas fases, a fase líquida e a fase de vapor. E a gente chama isso de região de mistura. Nesse processo onde a temperatura permanece constante e está associada a uma mudança de fase, a gente chama a energia térmica transferida por meio de calor, a gente chama de calor latente. Em seguida, todo o líquido evaporou, a gente está aqui no estado 4, né? Todo o líquido evaporou. Se a gente conseguisse aquecer mais esse vapor, ele se tornaria um vapor superaquecido. E a gente teria aumento de temperatura. Então a gente volta para a condição de calor latente. O que é que a gente observa? Saindo dessa sequência de 1, 2, 3, 4 e 5, a gente tem um processo de aquecimento sensível, mudança de fase, nesse caso evaporação, e depois aquecimento sensível de vapor. Se a gente fizesse o inverso, o que é que a gente teria? A gente teria vapor superaquecido, a gente teria resfriamento sensível até a condição de vapor saturado, que é a condição onde o vapor começa a se tornar líquido, né? As primeiras gotas de líquido começam a se formar. Depois a gente tem um resfriamento latente, promovendo a condensação desse vapor até que todo ele vire líquido. Quando todo o vapor vira líquido, a gente chama de líquido saturado, que é aquele líquido que está prestes a evaporar. Se eu fizer um aquecimento nele, ele vai evaporar. E se eu fizer um resfriamento, ele vai continuar tendo uma redução de temperatura. E a partir do líquido saturado, a gente resfriando, a gente vai ter queda de temperatura, resfriamento sensível. Por exemplo, no ciclo de refrigeração, a gente tem o que? A gente tem no evaporador a entrada do fluido, né, da substância, numa condição de mistura saturada, parte líquido e parte vapor. Essa parte líquida vai evaporar até uma condição de vapor saturado e em seguida ela vai ter um aquecimento adicional que a gente chama de superaquecimento. Esse superaquecimento é para tornar o vapor saturado um vapor superaquecido. E no condensador a gente tem o processo inverso, então a gente tem na entrada do condensador um vapor superaquecido, então a gente tem o resfriamento desse vapor até a condição da temperatura de mudança de fase. Em seguida a gente tem o resfriamento com condensação, né? E aí a gente consegue converter todo o vapor em líquido. E se a gente continuar resfriando, a gente tem o que a gente chama de subresfriamento. Então essas são algumas situações que tem no ciclo de refrigeração. Dando continuidade aqui, o que a gente observa? Imagine agora que a gente produza, né, um gráfico com várias linhas dessas, né? Essa linha aqui, essa curva,
é uma curva da pressão de 1 atm, que é uma pressão atmosférica. Então imagine que eu faça uma outra curva aqui, que represente 2 atm, 3 atm, 4 atm. Então imagine que eu faça várias curvas, que é justamente essa situação aqui, ó. Então imagine que essa curva aqui é a curva de 1 atm, e o que é que eu observo nessa condição aqui? Para 1 atm, esse meu fluido ele está mudando de fase a uma temperatura de cerca de 70 graus. Agora, se a gente pegar esse fluido e submeter ele a uma pressão mais alta, então aqui, ó, essa outra pressão, imagine que aqui seja 3 atms, esse fluido ele vai promover mudança de fase a uma temperatura mais alta, ó, da ordem aqui de 200, 220 graus. Se eu subir ainda mais a pressão desse fluido, o que é que acontece? A temperatura de mudança de fase dele, ó, vai passar de 300 graus. Então isso quer dizer o quê? Que as substâncias elas têm uma temperatura de mudança de fase que é uma função da pressão. Então imagine que você está trabalhando com um fluido refrigerante, sei lá, um R22, um R134. Se ele está numa dada pressão, se você coloca lá 10 bar, ele vai ter uma temperatura de operação lá dentro do evaporador. Se você subir essa pressão, a tendência é que também haja um aumento da temperatura de mudança de fase. Se você baixar essa pressão, a pressão do evaporador, a tendência é que ele opere com a temperatura de mudança de fase também mais baixa. A partir da construção dessas curvas, o que é que a gente observa? Existe uma sequência de pontos onde está caracterizado o líquido saturado, ou seja, o líquido que está prestes a começar a evaporar, que já está formando as primeiras bolhas, e a gente tem uma outra linha que marca pontos de vapor saturado, que é aquele ponto onde o vapor, se eu continuar aquecendo, ele tem aumento de temperatura. Se eu continuar aquecendo, ele tem aumento de temperatura. Se eu resfriar, ele começa a produzir as primeiras gotas líquidas, né? Ele começa a condensar. E aí, quando a gente faz a ligação de todos esses pontos, a gente tem a denominação de duas linhas. Essa linha aqui que a gente chama de linha de líquido saturado, que marca os pontos para várias pressões, os pontos onde a minha substância começa a evaporar. E a gente tem aqui uma linha que a gente chama de linha de vapor saturado, que vai marcar os pontos onde, a partir de uma dada pressão, o meu vapor começa a condensar. Então, a gente tem a marcação dessas duas curvas. O que é que a gente observa? Qualquer ponto à esquerda dessa curva é denominado como um líquido. Qualquer ponto entre as duas curvas é denominado como uma região de mistura, uma região bifásica. E qualquer ponto fora à direita, né, dessa curva aqui, da curva de vapor saturado, ele é denominado como um vapor superaquecido. E por que isso é importante? A partir desse gráfico, a gente compreendendo temperatura, pressão, a condição que o fluido está, a gente consegue marcar as posições de entrada e saída dos dispositivos e, consequentemente, a gente consegue construir os diagramas, né, os diagramas de operação do equipamento. Então, imaginem, por exemplo, um ciclo de refrigeração, né, como seria o comportamento. A gente teria a saída do evaporador numa condição de vapor superaquecido, né, um vapor saturado mais superaquecimento, que é a entrada do compressor. Esse compressor vai promover uma elevação de pressão até um dado ponto. Nesse ponto, o fluido vai continuar sendo um vapor superaquecido, aí ele entra no condensador. Quando ele entra no condensador, ele começa a ser resfriado, então ele é resfriado até uma temperatura onde inicia o processo de condensação. Depois ele passa por uma condensação, tem um dado subresfriamento, e aí ele vai para o dispositivo de expansão. No dispositivo de expansão, a tendência é que ele venha a ter uma expansão entrando no evaporador numa condição de mistura. Então a gente consegue traçar, né, como seria o comportamento do ciclo baseado nessas curvas, e a gente consegue também identificar em que estado o nosso fluido está entrando em cada dispositivo.
A gente sabe que no compressor tem que entrar um vapor superaquecido. A gente sabe que do condensador tem que sair um líquido subresfriado. Então a gente consegue identificar a partir de medições e comparações dentro do diagrama.